Vamos analisar agora o problema do lançamento de projéteis com as condições mais gerais possíveis. Tá? Aqui eu tenho um projeto que não está localizado na origem, está localizado numa posição R0 e ele é lançado com uma velocidade inicial V0. O vetor posição tem duas componentes x0 e y0. Obviamente, quando ele é lançado da origem, x0 igual a 0, y0 igual a 0. E ele é lançado com a velocidade v0x na direção horizontal e v0y na direção vertical. Usualmente, quando em alguns problemas é apresentado esse tipo de problema, normalmente é dado o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com a horizontal. Bem, é só você decompor e para encontrar v0x, a condição de velocidade inicial no eixo x, e a condição de velocidade inicial no eixo y. Bem, essas são nossas condições iniciais mais gerais possíveis no plano. Quando se trata de lançamento de projéteis, você tem uma aceleração que é dada por menos g, onde g é a aceleração, o módulo da aceleração gravitacional, na direção j, apontando para baixo. Isso significa o quê? Que nós não temos nenhuma aceleração no eixo x. Logo, no eixo x nós temos um movimento uniforme. A posição em função do tempo vai ser a posição inicial mais a velocidade naquele eixo multiplicado pelo tempo. Essa é a equação de movimento uniforme. E no eixo y, nós temos uma aceleração constante apontando para baixo, menos g. O que faz com que a velocidade em função do tempo seja a velocidade inicial em y, v0y, menos g vezes t. Então é uma variação uniforme da velocidade. Se nós integrarmos essa equação em função do tempo, nós vamos obter a posição. Então aqui nós temos y de t, que é a altura do projétil em função do tempo, é a altura inicial, que em alguns problemas essa altura é zero, mais a velocidade inicial no eixo y, vezes t, menos meio de gt quadrado. Toda a física da coisa está aqui. Você tem um movimento uniforme em x e um movimento uniformemente variado em y. E aqui nós escrevemos o caso mais geral possível. Bem, como é que nós fazemos para encontrar o ponto mais alto da trajetória? Bom, o que acontece com a velocidade em y? Devido à ação da aceleração gravitacional, ela vai diminuindo, 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 e no ponto máximo da trajetória, essa velocidade é igual a zero. Se nós aplicarmos essa condição nessa equação aqui em bege, da velocidade, nós vamos encontrar uma equação semelhante à Torricelli, que relaciona a altura máxima com a velocidade inicial no eixo y. Então esse ΔY aqui, esse aqui é o v final ao quadrado igual a 2g vezes ΔH, que muitas pessoas veem dessa forma no ensino médio. Depois que o projétil passa pelo ponto mais alto da trajetória, ele continua o movimento. Ele continua o movimento até atingir o solo. E a questão é como determinar o alcance. Ora, o alcance vai ser tal que o tempo vai ser o tempo no qual o projétil atinge o chão. E onde está o chão? Isso vai depender do teu sistema de coordenadas. Às vezes, o chão é em y igual a zero, mas a gente colocou aqui de forma genérica y no chão. Então nós temos que determinar esse tempo de queda, o tempo desde que o objeto é lançado até ele atingir o solo. E isso é governado pela equação movimento uniforme variado em y. Então como a gente acha esse tempo de queda? Você aplica y do chão, que pode ser zero, pode não ser, dependendo de como foi posicionado o sistema de coordenadas. Você aplica y do chão nessa equação aqui, na equação horária de y. Aplicando aqui, você resolve a equação de segundo grau e encontra o quê? Encontra esse tempo que a gente chamou de tq. Bom, enquanto houve esse movimento uniformemente variado em y, ocorreu ao mesmo tempo um movimento uniforme em x. Para encontrarmos o alcance, ou seja, a posição em x,
né, em que o projétil acerta o chão, simplesmente nós aplicamos o tempo de queda que nós encontramos nesse procedimento, aplicamos nessa equação do movimento uniforme em x. E fica x0 mais v0x, né, vezes o tempo de queda. Né? E dessa forma você consegue atacar qualquer problema de lançamento de projétil. Se o projétil for lançado do chão, o nosso R0 igual a 0i mais 0j. Se você tiver um lançamento horizontal, você não tem velocidade inicial em y e dessa forma você consegue resolver qualquer problema.